Um caso clássico que perturba a sociedade até hoje. O assassinato de Ângela Diniz, a Pantera de Minas. Veremos os detalhes do processo e as consequências desse caso para as mulheres e para a sociedade. Este é o caso de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga e estou aqui com meu amigo Sandro Cel. Olá pessoal, esse então é um caso que já foi analisado de muitos pontos de vista e nós queremos analisá-lo a partir da sociedade em que nós temos. Ele envolve teses de homicídio passional, infelizmente uma realidade tão grande quanto naquele tempo, de legítima defesa da honra, de estratégias no júri de diminuir a vítima ou de exaltar o agressor para se ter o resultado desejado. Então, em todos os aspectos, esse é um júri que vale a pena repisar e olhar alguns outros detalhes que ainda não estão, muitas vezes, muito comentados na maior parte dos programas. Rodrigo, para que nós possamos começar aí o nosso debate, vamos relembrar quem era essa tal da Pantera de Minas. Sandro, a Ângela Diniz é uma mulher, que ela, desde a sua tenra infância, foi criada pela família como uma espécie de princesa. Assim. A mãe dela era costureira, fazia todos os vestidos dela, sempre vestidos de última ponta, muito bonitos, muito alinhados. E o pai dela era um dentista. Era uma família de classe média, não era rica, não era pobre, classe média. E ela, a vida toda, teve esse papel de ser a mulher bonita, de ser a mulher que chamava atenção. Ela então casa aos 18 anos com um engenheiro, que é filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é o Milton Vilas Boas, é o marido dela. Eles têm 3 filhos. E aos 20, ela casa com 18 anos e aos 27 ela decide separar dele. Para chegar até escolher esse homem, nós não podemos esquecer que ela era uma mulher desejadíssima. Ela não era simplesmente bonita, ela era linda. Então tinha uma energia diferente, chamava atenção, assim, ela já chegava, todo mundo ficava olhando para ela. Até tem a gente pesquisou uma amiga dela da época, que eles faziam o que chamava de footing, que era caminhar em volta da praça, os meninos e as meninas. Diz que era horrível fazer com a Ângela, porque todo mundo só olhava para a Ângela, parecia um farol, assim, tão bonito que ela era na época. Exato. Então temos o primeiro escolhido, um homem 10 anos mais velho, e aí ela se casa, logo tem filhos, e aí? Aí aos 27 ela decide colocar fim à relação no chamado desquite. Era uma situação esquisita para nós da nossa época atual. Hoje se divorcia muito facilmente. Na época o desquite era se dissolvia o casamento, mas não podia casar de novo. Então não estava mais casado, mas não podia casar novamente. Uhum. Ela continua lá em Minas Gerais e ela tem diversos amantes, vários e vários casos. Talvez o mais famoso seja com o Tuca Mendes, que era o empreiteiro, dono da construtora Mendes Júnior, uma construtora gigantesca. Ela foi amante dele por um tempo, aí se envolveu num escândalo de morte de um rapaz, e aí, depois desse escândalo, ela acaba então indo embora de Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, ela, uma mulher deslumbrante, ela começa a frequentar a sociedade do Rio de Janeiro, e ela conhece um colunista chamado Ibrahim Suede, que era, na época, o mais famoso do Brasil das colunas sociais. Sim. E acaba namorando com ele. E esse cara abre para ela as portas da sociedade carioca, então ela acaba ficando também famosa no Rio de Janeiro. Ela participava de revistas, de capas de revistas, de comerciais. Era uma mulher realmente muito Minas, famosa. Na década de 70, era uma província. Lembra, Rio de Janeiro era a grande capital. Rio de Janeiro era a sede da Rede Globo. Bom, então a Ângela continuava, Sandro, fazendo sucesso na sociedade carioca, então de muitas festas com o Ibrahim. E ela vai a uma festa, e ela na casa de umas pessoas, e ela conhece, nessa festa, o Doca. Quem é o Doca Street, famoso Doca Street, que é o segundo personagem principal dessa história. O nome dele é Raul Fernandes do Amaral Street. Ele é um paulistano, de uma família quatrocentona, aquelas famílias tradicionais paulistas, que eram muito ricas e tal, mas é uma família que acabou, por algumas escolhas, perdendo dinheiro. Eles não estavam mais naquela
aquela classe que eles tinham antes, mas continuavam importantes no meio social. Todo mundo conhecia, eles frequentavam festas, frequentavam os melhores lugares. E ele era um cara, segundo dizem, né, muito educado, muito elegante. Muito bonito. E ele era casado com uma das herdeiras da família Scarpa. Então, a mesma família do Chiquinho Scarpa. Então, ele era casado com uma mulher muito rica. Muito rica. Com quem ele tinha um filho também. Isso. E a Ângela conhece ele nesta festa. E aparentemente ali é uma paixão assim, assustadora, uma paixão inebriante. E eles acabam tendo um caso. E o Doca larga a esposa para ficar, então, com a Ângela Diniz. Ele tinha 42 anos, então larga a mulher e filho para ter um romance com a Ângela Diniz. Essa é a ideia da separação. Há muitas histórias, mas dizem que quando ela vê o Doca, ela tinha muito isso de querer o centro das atenções, né? Então alguns dizem, ela era garota de Minas, chega ali, no seio da família, uma das famílias mais nobres, mais finas do Brasil, e ela teria comentado, inclusive, com uma amiga, de que ela iria ter algo com o Doca Street, né? Então, e assim acontece, né? Daí eles começam, ele vai... Em 3 meses ele tá morando na casa dela. 3 meses depois desse primeiro encontro, ele vai morar com ela na casa dela, né, no Rio de Janeiro. E aí, segundo uma empregada que atendia a Ângela na época, eles passaram praticamente 6 meses dentro do quarto. Que ela não saía do quarto nunca, pra nada, porque ele não deixava, ele era muito ciumento, segundo esta empregada. Ficava o tempo todo no quarto, pedia comida no quarto, não saiam de lá, ficavam sempre lá dentro, porque o Doca era muito ciumento e muito controlador, segundo essa empregada. A gente sempre tem, como aqui a gente vai tratar do processo, sempre tem que tomar, assim, com um grão de sal, a opinião da empregada, porque depois ela ainda é uma mulher muito solta, e o que se diz é que, na verdade, eles ficavam no quarto porque eles tinham uma paixão carnal fulminante, né? Então, era só atribuir isso ao ciúme, né, de deixar no quarto, fica praticamente como se ela estivesse... Refém, né? Quase um sequestro. E eles viajavam, e eles... viviam de muitas formas, né? O Doca sempre trabalhou, naquela época até ele tirou ali uma licença por causa do casamento, e ela vivia praticamente de pensão e do que teve ali na partilha na hora do desquite, que o ex era rico, ela era classe média, né? Não trabalhava. E aí, Rodrigo, então eles conhecem, aparece o Doca, essa figura que também era eletrizante, era um cara charmosão, era um cara que tinha morado muito nos Estados Unidos, que tinha feito safaris na África, tinha trabalhado como secretário na embaixada da Arábia Saudita. Então ele era aquele personagem também meio Indiana Jones. Um playboy da época, aquele playboy da época, ele sempre brigou com a ideia de playboy. Ele dizia, eu viajava com mochila nas costas, ninguém me sustentava lá fora, eu trabalhei em várias coisas. A ideia de playboy, ele vai dizer no livro Meia Culpa, que ele escreve depois, né, é que essa foi criada pela mídia. Mas, então nós temos aí o Doc Street, que era, nessa época, trabalhava no mercado financeiro, mas o grande dinheiro dele era da ex-mulher, que ele deixa essa ex-mulher, então, para viver com a Ângela. Isso vai ser muito fundamental no processo, porque vão alegar que depois a Ângela é que tem dinheiro, ele não tem tanto dinheiro. Ali é um desacerto quem que dava dinheiro para quem, porque ele também tinha algumas reservas, mas se vai dizer que ele explorava ela, e que era uma relação, e que tudo dele era por dinheiro. E um dos argumentos até que a defesa vai usar disse, bom, se ele quisesse por dinheiro, ele teria ficado com a ex, que a ex sim era milionária. Mas, então nós temos esse relacionamento. Como é que era o relacionamento dela? Ela costumava ter problema com os parceiros, né? Sim, a Ângela, ela era uma mulher, né, quase insaciável, né, porque se dizia. Então ela acabava tendo um comportamento que, para a época, era um comportamento que os homens não toleravam, vamos dizer assim. E aí eles vão para Búzios, né, numa praia chamada Praia dos Ossos. Mas que esse comportamento que não era tolerado é o que, Rodrigo?
um comportamento de cunho sexual. A Ângela era uma mulher muito liberta para a época, era uma mulher que... Era uma mulher que tinha muitos amantes, Isso, com homens casados, que se envolvia também com mulheres, Isso. que era uma mulher que se envolvia também naquele tempo de drogas, etc. Não sei se a sociedade mudou tanto, se aceitaria hoje, né? Um pouco mais tranquilidade. Ela era uma criatura explosiva, né? Então, descrevendo assim, aquilo que as pessoas que conviviam com ela falavam, né? Então, ok, nós estamos aqui traçando um perfil desses personagens, e ele era um sujeito, já o Doc era um sujeito que tinha tido, ele era mais acomodado nisso, mas ele já tinha um filho de outra relação, né? Ele tinha 2 filhos, ele já tinha morado com outras mulheres, era um sujeito assim, daquela época também, né? Então, ele e a Ângela resolvem sair de um apartamento em São Paulo, é isso? No Rio. No Rio, e para Búzios. Búzios. Uma praia chamada Praia dos Ossos. Uma casinha bem na beira do mar, assim, na Praia dos Ossos. Eles iam comprar aquela casa, né? Na época, Búzios não era Búzios, Não. chique, né? Era uma vila de pescadores. Era uma vila de pescadores. Não era nem... Era tão pequeno que as questões judiciais todas aconteciam em Cabo Frio, que é uma cidade próxima, né? Então não era nem comarca, como se diz assim, era uma cidade muito pequenininha, só tinha pescadores. E até o delegado daquela região dizia o seguinte, que o que incomodava ele eram os hippies, os turistas e mais alguém que ele categorizava lá porque atrapalhava a harmonia daquela comunidade de pescadores. Sim, mas essa era a praia que ficou famosíssima por Brigitte Bardot, a fantástica atriz francesa, que depois passou, né? Que andava inclusive nua às vezes pela praia, né, para deleite ali da comunidade, meio riponga, né? Depois na vida dela ela vai ser muito da proteção dos animais e etc, mas uma das mulheres mais bonitas que andava por lá. Então era um local assim bonito e com aquela cara assim de praia do interior. E aí eles ficam naquela casa e aí vai se aproximando, porque são 3 meses só, né, Rodrigo? Só 3 meses. Vai se aproximando o dia fatídico. Como é que começa esse dia? Segundo, um pouquinho antes ainda, segundo as amigas da Ângela da época, a relação dela com o Doc já não estava mais tão boa. Já estava assim... Porque, já tinha dado 3 meses, já era a muita Ângela já estava querendo, né, assim, né? Não estava mais tão bacana a relação. E aí no dia 30 de dezembro de 76, a Ângela e o Doca vão pra praia, o pessoal que eles conheciam. E aí teria acontecido uma confusão ali, que foi a seguinte: a Ângela estava bebendo desde cedo, segundo o Doca, né? Essa é a versão do Doca da história, a gente não sabe a versão da Ângela porque ela infelizmente faleceu, então a versão do Doca é essa. Ela estava bebendo desde cedo, e tinha uma mulher na praia, uma turista alemã, que na verdade era uma mulher chamada Gabriele, que ela vivia vendendo uma espécie de uma sacola que tu abria e virava um tabuleiro de gamão. Olha, tipo um artesanato, assim. Tu sabe o que é gamão, Rodrigo? Sim, é um jogo, né? O jogo é evidente, né? Já jogasse gamão, Rodrigo? Nunca joguei gamão. Rodrigo, uma curiosidade aqui do nosso público. Em 76 tu já era nascido? Não era nascido. Eu já era. Você já era velho nessa época? Não, eu já estava na pré-escola, né? Mas infelizmente... Tinha 38 anos nessa época. Pois é, vejam só como ele desrespeita. Isso aí chama-se ageísmo, né? Um preconceito contra os mais velhos, com quem ele aprende muito. Então, voltemos aqui. Então, naquele dia, ela tá lá, chega a mulher com uma bolsa. Que é isso, é uma bolsa que vira um tabuleiro de gamão. Um tabuleiro de gamão. E ela tenta vender isso pra eles, a Ângela se encanta por ela, eles vão pra praia juntos. E aí, o episódio que teria dado se canta como, Rodrigo? Aí existe tu fala muito abstrato. É que existe uma contradição aí. Né? Segundo o Doca, houve uma atração de cunho sexual. E segundo ela também. Mas é que umas amigas disseram que não foi bem assim. Mas o episódio que culminou nesse problema foi o seguinte, né? A Ângela sai da água e cai em cima da Gabriele e teria tido algum tipo de toque sexual ali, algum tipo de toque sensual. Ela já estava assim, muito bêbada. Muito né? bêbada. E aí o Doca então pega ela pelo braço, vamos pra casa e leva ela pra casa. E aí começa todo o problema desse dia. É assim, ó. Ela estava bebendo desde algum tempo. Desde de manhã já tinha tombado algumas garrafas de vodka, né? Então ela cai e depois vai se dizer, né? Que inclusive essa mulher sai que
tinha aquela questão ali sexual, e o Doca também teria levado ela porque ela praticamente não se aguentava mais em pé, tanto por ciúme, que ele era cada vez mais possessivo, né, quanto também pelo estado de embriaguez. Sim. Aí eles vão para casa. Vão para casa, aí eles têm uma discussão séria. Ela então entra no banheiro e, segundo uma empregada que trabalhava para ela quebra todo o banheiro. Aí ela meio que desmaia por causa da embriaguez. Aí eles colocam ela para dormir. A empregada fala que é muito difícil levar ela para dormir, que ela estava muito bêbada, então ela botam para dormir, mas é difícil carregá-la. Ela dorme um pouco. Quando ela acorda, ela fala pro Doc o seguinte: não quero mais, acabou a nossa relação, não aguento mais, não te suporto mais, tu tá me tolhendo, tá me sufocando. E aí o Doc então faz o que, segundo ele teria feito várias vezes antes. Ele arruma as malas e vai embora. Diz que todas as vezes antes desse fato aí, ele fazia que ia embora, a Ângela ia atrás dele, eles se beijavam e acabavam transando. Neste dia, ela não faz isso, ele então pega o carro e sai. E aí no meio do caminho ele pensa assim: não, vou voltar, porque a Ângela é a mulher da minha vida. Então ele volta para casa para, né, conversar com ela para tentar reatar. E aí, segundo ele, ela aceita ele pergunta: vamos reatar, vamos voltar. Ela teria aceitado essa proposta, mas dito para ele o seguinte: então tá, tu quer voltar, mas tu vai ter que me compartilhar, me dividir com outros homens e com outras mulheres. E teria chamado ele então de corno. E batido nele com a bolsa que ele estava segurando na mão. Essa é a versão do Doca. Aí a bolsa então cai no chão, o Doca também se desequilibra e cai uma arma no chão que estava dentro da bolsa. O Doca então pega essa arma. A arma era de quem? Do Doca. Era uma bereta. Era uma bereta do Doca, era dele mesmo. Ele pega essa arma e atira então em direção à Ângela. A Ângela estava com o braço levantado, como se estivesse assim se protegendo do disparo. O disparo entra pelo antebraço e atinge a face dela. E fica alojado na parede atrás dela, o que levou os peritos a imaginar, os peritos que fizeram a perícia no local do crime, que ela estava sentada quando tomou esse tiro. Certo. Aí ela ficou com manchas de cal no ombro, né? Porque ela bateu na parede e caiu no chão. Sim. Aí uma empregada que trabalhava na casa ao lado disse que ouviu esses disparos e disse que ela escutou um disparo, depois escutou um barulho da arma sendo reengatilhada. Né? Até no próprio processo eles fazem esse movimento para mostrar para a empregada, ela fala que foi esse barulho que ela ouviu. E aí então o Doca então dá mais 3 tiros em direção à Ângela, um deles quase a queima-roupa, assim, muito pertinho, muito próximo dela. Ela então vai a óbito, evidentemente, e ele então foge do local dos fatos e fica por um tempo foragido. Então nós temos aí a questão que é fundamental. Vejam, nós temos ali uma versão de que, na verdade, quando ela fala, eu aceito, mas tu vai ter que me compartilhar com outros homens, com outras mulheres, porque tu é um corno, que não era uma aceitação, né? Era, na verdade, uma pá de cal na relação. Né? E ele diz, né? Então eles dizem que a arma, ele não saca a arma, né? A arma cai. A arma cai quando ela joga a bolsa em cima dele. Uma bolsa tipo essas malinhas até ele dizia que era de colégio antigo, essas maletinhas assim, como se usa ainda hoje, que tinha que apertar o fecho. Então a bereta cai ali, né? Que era registrada no nome dele, tudo direitinho. E nesse entreveiro, então, ele resolve atirar nela. Né? Então, no total são 4 tiros e ele se manda. Se manda. Até ele diz que a intenção dele era se entregar, mas ele estava com roupa de banho, ele se troca no caminho e diz que ele acaba não achando direito onde é que é a delegacia e acaba fugindo, né? Ele acaba, vamos dizer, não se apresentando. É difícil achar a delegacia, é difícil encontrar, realmente não é fácil, a história boa essa dele. Então tá, aí ele fica fora, né? Sim, aí a polícia vai em busca dele para capturá-lo. E ele faz uma coisa interessante. Ele se entrega, entre aspas, para a mídia. Ou seja, antes dele se entregar efetivamente à polícia, ele dá uma entrevista para a mídia para trazer para as pessoas a versão dele dos fatos. Mais ou menos igual o caso que a gente tem aqui, né, no nosso canal. Caso do quarteto lá do Guarujá.
de Praia Grande, de Praia né? Grande, de Praia Grande. De Praia Grande. Que uma das acusadas também fez isso. Ela, antes de entregar, ela dá uma entrevista coletiva para poder divulgar a versão dela. Então ela aprendeu com o Doc Street, eu acho, essa versão. Então depois ele é preso em Cabo Frio, na delegacia. E aí ele consegue um laudo de um psiquiatra chamado Ivo Saldanha, dizendo que ele estava com uma ideia suicida, que estava com depressão. E aí ele é transferido para um hospital psiquiátrico por um tempo. Depois volta para a cadeia. Ele vai fazer, isso é bastante interessante, ele vai fazer aquela sonoterapia. Isso, sonoterapia, exatamente. Ele vai isso. ficar num sono induzido durante 4 dias, né? Para esfriar a cabeça, né? Ele ficou 7 meses preso apenas, depois ele foi libertado e foi julgado já em liberdade. Sim. Primeiro que foi um caso, né? Bastante televisivo. Foi um caso espetacular. Né? O caso que acabou assim, todos comentavam. Eram 2 celebridades da época, eram os influencers daquela época, que, né? um teria matado o outro, é um caso que parou a mídia. Parou a mídia. Exatamente. Começou um fla-flu também da turma que era favorável ao Doca e a turma que era favorável à Ângela. Num primeiro momento, a do Doca até ganhava, porque nós estamos num momento. Ela tinha aquele comportamento que para a mulher não é aceito, se fosse para um homem teria sido aceito, né? Mas ela tinha um comportamento que numa sociedade tradicional, nós estávamos na ditadura, toda aquela questão, né, que ela não podia ter. Então muita gente diz, mas ela era uma vadia, chamou o sujeito de corno, etc. Então tinha muita gente, sim, tirou o sujeito do casamento, era uma ameaça para as famílias e, claro, começa a ter as vozes também em nome aí de Ângela Diniz. A gente pesquisou, né, os jornais da época, pessoal, e a opinião pública neste primeiro julgamento era quase que totalmente favorável ao Doca. Tinha mulheres com cartazes, assim, Doca, estamos contigo. Mulheres que estavam em frenesi por vê-lo, assim, porque era um galã da época. Então todo mundo apoiando aquilo que ele teria feito. Inclusive havia um negócio que me chocou muito. Tinha um drink chamado Doc Street, com 4 balinhas dentro. Olha a crueldade disso, gente. É um drink homenageando o cara ter matado aquela mulher. É um troço impressionante, né? Então havia um clima de que o Doca estava certo do que ele fez. E isso certamente teve influência no julgamento, que a gente vai falar sobre ele agora, né? Então tá, Rodrigo. Então nós temos esses fatos, como diz um famoso jurista uruguaio, Eduardo Coutri, o direito transforma em lógica a vida que ocorre no cotidiano. Então nós temos ali uma morte e agora nós vamos ver como isso vai se transformar em lógica jurídica, né? Então nós temos a tragédia da vida, essa tragédia é irreparável, etc. E agora o processo penal vem como uma atribuição de responsabilidade ou de considerar que não houve responsabilidade. Então começa o processo. Como é que inicia esse processo? Eu queria falar um negócio do processo que eu achei bem interessante. Era uma coisa comum na época, pelo que eu pesquisei. O pai do Doca, ele visitou os 21 jurados que foram sorteados para o processo. Uhum. Eu vou explicar um pouquinho aqui, gente. Olha só. Quando vai ter um tribunal do júri, o juiz ele vai sortear pessoas que foram pré-selecionadas no ano anterior, de uma lista chamada lista de jurados, para servir aquele tribunal do júri. Naquela época, sorteavam-se 21. Hoje são 25, naquela época eram 21. E o pai Doca visitou os 21. E a família da Ângela mandou carta também para os 21. Era uma coisa comum naquela época de se fazer. Hoje eu acho que é até impensável um negócio desse. Sim, se entender que é até coação em cima dos jurados, né? Então é um fato que me chamou a atenção, né? Que o pai dele foi de casa em casa para falar com cada um deles, para expor o ponto de vista dele. E a família da Ângela então mandou cartas no mesmo sentido. Então nós temos um processo rumoroso, né, no qual vai se decidir se Doc Street tinha, já como ele era um réu confesso, né, ele tinha admitido que ele matou a Ângela. Então nós temos ali um processo desses, né? Ele começa, certamente, né, como todo processo tem que começar por uma acusação. Qual a acusação que se vai fazer? Podemos até falar ali da qualificadora que caiu, mas qual a acusação do Ministério Público? Quais os fundamentos da acusação? O Ministério Público acusa, né, o Doc de homicídio qualificado, aquele homicídio com a pena aumentada, e ele responde pela qualificadora do motivo torpe, que seria motivo objeto, motivo, né, que mercenário também, e seria
a impossibilidade de defesa da vítima, porque ele usou-se uma arma de fogo, né? A surpresa e tal. Essa foi a acusação do Ministério Público. Mas o que chama a atenção nesse fato, sendo que também tornou o caso tão famoso, além das duas celebridades envolvidas, é que tanto a acusação quanto a defesa estavam ladeadas com talvez os dois maiores advogados criminalistas do Brasil daquele momento. De um lado, nós tínhamos na acusação o Evaristo Moraes Filho, agindo junto com a promotoria, e na defesa, talvez aí sim, um dos maiores criminalistas da história do Brasil, né? Evandro Lins e Silva, que tinha sido ministro do Supremo Tribunal Federal, um criminalista, né, muito famoso. Então isso, além de tudo, além de ser um caso midiático, teríamos uma batalha midiática entre dois advogados muito famosos naquele período. O Evandro Lins e Silva era um Rui Barbosa dessa época, em termos de tribunal, né? E, então nós tínhamos um embate, talvez ali da melhor acusação. Com a melhor defesa. Com a melhor defesa. Então, ok, nós temos um homicídio, então, duplamente qualificado. Antes até se tinha dito também, houve uma discussão se o meio também seria cruel, mas acabou se decidindo que não, embora seja 4 tiros, com aquela ideia de que meio cruel, tecnicamente, seria aquele que tem um certo requinte de fazer a vítima sofrer mais. Como os tiros foram dados em seguida, né? Então acabou se dizendo que o meio não era, a intenção não era fazer sofrer, etc. E ficou essa ideia. Então, basicamente, a acusação dizia: o Doca matou por dinheiro também, para ficar ali com o dinheiro dela também, que ele devia para ela, etc. E matou, né? Claro, pela causa do ciúme, e matou sem dar chance de defesa para ela. Então, nós temos a acusação e, ok, nós estamos aqui, então, tratando, essa vai ser a linha da acusação. E o que a acusação, ela traz de essencial, além disso? Quais os argumentos dela para dizer que aquilo era, de fato, um homicídio duplamente qualificado e que Doca deveria permanecer preso? Segundo os jornais da época, né, a primeira fala da acusação frustrou todo mundo porque queriam ouvir o Evaristo falando. E, na verdade, quem tomou as rédeas do processo foi o Ministério Público, que é realmente titular da ação penal, ele que realmente tocou a acusação. E aí a acusação, ela parte para uma ideia de dizer que o Doca era um cara sustentado por mulheres, que era um traficante de drogas. Eles falam que tem uma prova incontestável disso, que na verdade é um recorte de jornal antigo, que gerou até vaias da plateia, né, quando foi mostrado. Eles então tentam mostrar o Doca como sendo um cara que a vida toda ele seduziu mulheres para ter o sustento dele. E aí eles falam, né, justamente que ele queria ficar com o dinheiro da Ângela, que ele queria, na verdade, usufruir disso. Falam que não havia ali, na verdade, nenhum tipo de sentimento passional, porque no momento em que ela foi assassinada não havia mais discussão nenhuma, foi depois da discussão, então não havia motivo de por que ele matá-la. E partem para essa ideia, então, de que realmente, né, houve um assassinato a sangue frio e que ele mereceria ser condenado tanto pelo motivo torpe quanto pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima. Sim, essa tese do passional vai ser fundamental, porque quando a gente fala do homicídio passional, homicídio, né, que em geral a gente atribui ao homicídio de relação, mas aqui o termo passional é usado numa tradição maior criminológica, que era mais ou menos o seguinte, né, que o indivíduo, ele, num estado de paixão, ele ficaria meio fora de si e faria aquilo por não conseguir controlar. O seu impulso. Então ele estava humilhado, né? Ele foi humilhado, foi chamado de corno, etc. Então teria vindo aquela paixão, né? E nesse sobressalto ele mata. Por isso que a acusação tem tanta preocupação em dizer que não houve de forma nenhuma esse crime passional, né? Que na verdade foi um crime basicamente porque por objetivo financeiro e por objetivo então de lidar com o ciúme dele naquele estilo: se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Certo? Bom, toda acusação tem a defesa, e uma das coisas fundamentais nesse julgamento
é que há uma grande discussão que se julga. Se julga o fato cometido ou se julga a pessoa. O próprio Evandro Lins e Silva e o próprio pai do Evaristo Moraes, o Evaristo Moraes filho estava ali, e o Evaristo Moraes pai era uma celebridade do direito maior ainda. Ambos falavam que, sobretudo no tribunal do júri, se julgava era a pessoa. Porque o que os jurados iam fazer? Os jurados iam pegar aqueles fatos e iam dizer, olha, isso é caso para ele ficar preso, ele tem uma boa desculpa, não tem uma boa desculpa, e a melhor coisa, segundo eles, para fazer isso, era justamente descrevendo quem era cada pessoa. Então o Rodrigo aí apresentou mais ou menos essa visão negativa que apresentaram do DOCA, e aqui é claro, nós estamos repetindo mais ou menos os argumentos, né, para depois a gente debater, tentando ser o mais fiel possível àquilo que eles falaram. Por sua vez, a defesa, ela sabia que ia ser julgado numa comunidade pequena, ela sabia que as pessoas eram bastante conservadoras, ela sabia que o comportamento da Ângela era um comportamento tido como bastante imoral para uma mulher na época, então ele começa, ao invés de atacar o ato, de, por exemplo, dizer, foi um acidente com a arma ele pensou que não ia acertar, mas acabou acertando, ele queria acertar só no ombro, mas ele não queria matar, em vez de tratar do fato mais propriamente, vai tratar dos personagens. Então, se de um lado a acusação pinta o DOCA como um gigolô, né, como um sustentado por mulheres e um sujeito desequilibrado, a defesa faz coisa ainda pior com a Ângela. Então, trata primeiro, né, como uma prostituta, né, a grande prostituta da Babilônia, né, como uma devoradora de homens, e então, o Evandro dizia, de mulheres também. É uma mulher que sempre sai, fica naquela, tem os casamentos e depois ela diz que ela está sendo cerceada a liberdade dela, então ela sai em geral humilhando as pessoas. Ela tinha tido bastante brigas com o Ibrahim Suede, ela tinha deixado o primeiro marido justamente em função de, segundo dizem, de que ele não acompanhava ela nas festas como ela queria, e aí ela deixa os seus filhos, né? Ela tinha 3 filhos lá em Minas, que ficam com o marido, não só porque na época, né, acabava ficando quem dá causa, quem quer se separar ela, então ficava com a outra pessoa. Não só isso, mas isso é bastante usado. Uma mulher que troca, né, a festas e orgias, segundo a defesa, ao invés de cuidar dos seus filhos. O Evandro até fala, né, para jurar, tem uma jurada mulher no julgamento, ele fala assim, senhora jurada, a senhora trocaria os seus filhos por uma vida libertina? E é bem pintando essa ideia de que ela era uma mulher destruidora de lares, inclusive do próprio lar que ela tinha com seu marido e com seus 3 filhos. Né? Exatamente, jogando justamente qual é o papel tradicional esperado para a mulher. Então, qual era a mulher? Era, sobretudo, a cuidadora do lar, aquela que cuidava dos filhos, e uma mulher recatada. E aí ela era o contrário disso, né? Eles trazem fenômenos ainda do passado. A Ângela tinha um passado tumultuado. Eu só queria voltar um pouquinho, Sandro, rapidinho só. O Evandro, ele começa a fala dele, Evandro Lins e Silva, fazendo o que o Sandro está falando com o DOCA, mostrando que ele era um cara muito bom, que ele era um cara, assim, fenomenal. Querendo que, né, a acusação descreve ele como um gigolô, e eles querem dizer que ele era um cara, assim, fenomenal. E aí tem coisas que para nós hoje em dia parecem assim piada, assim, mas foram usadas e que tiveram efeito. Por exemplo, diz Evandro Lins e Silva o seguinte, que o avô de Doc Street foi um homem que teve um grande sentimento social e ajudou na aprovação da CLT, que são as leis trabalhistas brasileiras. Então, que Doc era um homem de boa família, família tradicional, um homem que respeitava as mulheres, casado, que sempre trabalhou. Então ele queria pintar um Doc como se ele fosse assim, realmente assim, um exemplo de homem a ser seguido. Enquanto isso, como o Sandro muito bem falou, a Ângela seria uma mulher, uma destruidora de lares. Eu até queria ler para vocês aqui, eu grifei um ponto que ele falou que me ficou assim, foi muito impressionante para mim, que ele fala assim, ó, Ângela era uma prostituta de alto luxo da Babilônia, que pisava corações,
a pantera que com suas garras arranhou os homens que passavam por sua vida. Então, ou seja, ele queria dizer que ela era realmente um problema, né, na vida de qualquer homem que ela passasse. Esse termo pantera, então, tem essa ambiguidade. Inclusive, quando ela morre, ela está com um biquíni bastante minúsculo. Para a época é uma coisa impressionante, né? Para a época não, para hoje também, né? E ela tinha um desenho de pantera na região da frente. Então, vejam, se de um lado a defesa usava pantera no sentido de uma mulher que agarra, aí o Evaristo de Moraes Filho vai dizer que a redução dela nesse momento a pantera, o que é a pantera? Um animal que se pode caçar. E Doc Street já tinha participado de safari. Então, nós temos ali a ambiguidade do conceito de pantera. Para a defesa que queria avacalhar com a imagem dela, dizendo que pantera é aquela que ataca. E para a acusação é aquela que é caçada injustamente. Então nós temos esse termo. Mas voltando ao assunto que tu falaste lá dos crimes da Ângela, a defesa também faz o seguinte, ela explora, porque ela já tem alguns problemas do passado do ponto de vista criminal. Em 73, houve um fato que começou a marcar a vida dela criminal, porque ela era amante daquele Tuca Mendes, que nós já falamos anteriormente. E num episódio, o caseiro, era um homem que era um caseiro, um vigia da casa da Ângela, aparece morto com um tiro, e a Ângela confessa que teria matado esse rapaz. Esse rapaz, ele tinha 18 anos, estava encontrado morto com uma faca na mão direita, com a calça aberta e sêmen na calça. A Ângela então confessa o crime, um pouco tempo depois se investiga e na verdade se descobre que quem teria matado ele seria o Tuca. Mas por que a Ângela, quando confessa, por que ela matou? Segundo, né, dizem, ela teria confessado para esconder a relação dela com esse Tuca Mendes, que era um homem casado. Não. Eu gostaria de saber, ok, mas por que ela... Ah, tá, bom. Atacou. A justificativa dela de ter matado é porque teria tentado atacá-la com a faca, tá? Ele veio pra cima dela, então atirou nele para se defender. Essa seria a tese que ela teria usado, né, para justificar o seu tiro. Mas depois se descobriu que, na verdade, quem matou foi o tal do Tuca Andrade. E esse cara acaba sendo condenado por isso a uma pena de 2 anos, porque ele foi julgado com a ideia de que ele tentou defender a Ângela e por isso matou o rapaz. E aí teve o que se chama de excesso culposo, que é muito parecido com o que a gente vai ver aqui daqui a pouco no nosso processo aqui. E ela acabou, então, se livrando das acusações. Mas, obviamente, a defesa trouxe essa história à tona, porque é uma história muito ambígua, né? Porque havia uns elementos que chamaram a atenção de forma estranha. Por exemplo, o rapaz estava com a faca na mão direita. Ele era canhoto. É estranho que uma pessoa que vai atacar alguém e seja canhoto, seja com uma faca na mão direita. Não faz muito sentido. A segunda questão é, por que ele estava com a calça aberta e com sêmen na calça? A calça dele tinha aqueles carrapichos que pega no mato assim, e a Ângela também tinha carrapichos. E aí fica aquela questão, será que eles não estavam ali tendo alguma relação e esse Tuca chega e acaba matando o rapaz por uma espécie de ciúme? Então isso tudo se levantou no julgamento. Muitos dizem isso porque a Ângela, ela era uma mulher, uma pantera nesse ponto, e ela ficava muito à vontade e disse que esse rapaz de 18 anos, ele tinha ali uma ideia de ser o cuidador dele. E muitos falam que provavelmente eles teriam ali, a Ângela teria tido algum tipo de relação com ele. Então, qual é a ideia que fica, por esses carrapichos, por isso tudo, é que, na verdade, a Ângela estaria tendo relações com ele, quando o amante chega, e o amante fica furioso, mata ele, e por isso ela tenta defendê-lo, coisa etc. E a verdade é que, e isso depois nós vamos ter que discutir, porque se de um lado a vida de uma mulher, como nós vamos ver, não valia nada, a vida de um pobre negro também não valia nada. Porque é muito parecido com o que a Ângela vai sofrer depois. Porque eliminaram um rapaz com uma história extremamente mal contada por eles mesmo, uma hora é esse, uma hora é aquilo, que
não ficou, né? Aceitou a primeiro grau, aceitou o juiz lá, aceitou legítima defesa, o Tribunal de Minas disse não, né? Porque a história era isso. Na mão errada estava a faca, como é que o sujeito ia correr com a calça caindo? Então, tudo isso, como é que tinha os mesmos carrapichos nela, o mesmo sêmen que teria sido encontrado nele, também teria sido encontrado na cama. Então havia uma porção de inconsistências, mas também, como era um pobre... E o outro era muito rico, né? E o outro era muito rico, não deu em nada. Então vejam que quando nós estamos tratando, vejam, a Ângela eclipsou esse caso, mas esse caso é mais um caso de injustiça. Não quer dizer que a história deles não pode ser aquela, mas em geral quem olhou tecnicamente não acreditou. Achava que tinha mais coisa ali, mas era um guri de 18 anos, pobre negro, olha o que aconteceu. Então, é engraçado que depois vai voltar na vida da Ângela novamente uma morte, né, vindo desse ambiente, daquele tempo em que vida de mulheres e vida de pobres, hoje ainda continua muito parecido isso, a facilidade com que se mata uma pessoa mais pobre, sobretudo nas comunidades, e não há responsabilização, e o número de feminicídios. Então, nem tudo mudou tanto. Mas continuando aqui, né, a Ângela também tinha um episódio que foi pego com drogas. A Ângela tinha também um episódio que ela sequestrou a própria filha, aquilo que hoje chamariam, né, de subtração de incapaz, porque determinado dia ela resolveu pegar a filha, que estava lá com o marido, e ex-marido, né, pegou lá de Minas, trouxe para o Rio, e aí a polícia foi atrás, pegou de volta. Então ela teria tido essas duas passagens, pelo menos, pela justiça. E tudo isso foi citado pela defesa para desqualificá-la, né, enquanto mulher, e dizer que a vida dela não tinha grande valia, vamos dizer assim. Aí eu até vou discordar que isso seja só porque nesse ponto aqui é porque ela seja mulher. As outras coisas, o comportamento sexual dela, mas hoje qualquer advogado, qualquer promotor faria a mesma coisa, traria processos... Que não tem nada a ver com o caso, é isso que eu estou querendo dizer. Que não tem nada a ver com o caso, mas volta àquela discussão. O que se está julgando? Via de regra, tecnicamente se julga o fato, mas não é verdade. Na prática, se julga as pessoas. Por isso fala tanto, o sujeito não tem passagem pela polícia, ou o sujeito tem, é tão comum desse jogo. Então nós temos ali uma guerra de destruição da moral, né? E a tese, aí vem a tese da defesa. Então a defesa é construída primeiro dizendo que a Ângela era a prostituta da Babilônia, era destruidora de lares, uma mulher que saía com mulheres, ou uma mulher que saía tinha vários parceiros, várias parceiras, que vivia drogada ou bêbada, que deixou os filhos para viver essa vida libertina. E então, mais ou menos, ficava subentendido de que a vida dela valia menos, e que ela, então, aí vem agora a cereja do bolo. Primeiro se constrói toda essa argumentação para dizer, olha, não vai se perder grande coisa, né? E depois vai se dizer, agora veja o seguinte, o homem estava lá, esse indivíduo, Doca, ele era um indivíduo que vivia sendo humilhado pela Ângela. Ele vivia sendo diminuído na sua masculinidade, de uma mulher que na frente dele queria levar uma mulher para casa, porque segundo ele, pelo menos, teria dito, segundo parece a própria moça, num diário, depois ela morre, também teria dito que ela teria dito, vamos levar ela para casa para passar uma semana lá com a gente, etc. Então, mas se sabia que de fato ela tinha relações com mulheres, né? E ok. Então disse, naquele dia então, tudo que ele quer é a reconciliação. Naquele momento ela não só o chama de corno, dando a ideia que talvez ele já tivesse sido, mas sobretudo dando a ideia de que ele seria. Tu quer ficar comigo, então tu vai ter que me dividir com outros homens e mulheres. Então ele, passionalmente, tomado de raiva e ódio, fora de si, perdendo o próprio controle dele, vai defender a honra.
E para defender a honra, é uma tese que fica um pouco de incapacidade de pensar racionalmente o passional e, ao mesmo tempo, uma ideia de que eu vou recuperar a minha honra naquele tempo em que existia ou o corno manso ou o corno assassino, né, que ainda é muito presente nisso, e isso justificaria, isso daria um motivo, se não um motivo jurídico, pelo menos um motivo humanamente compreensível. Qual é o homem que é humilhado dessa maneira e que de repente a pistola cai, né? Porque o Doca usava a arma, por quê? Porque ele às vezes lidava com dinheiro onde ele trabalhava, em corretora do mercado financeiro, então de repente cai a arma e ele movido por aquela paixão, ele faz aquilo que não era para fazer. Então, vejo, em todo momento, a defesa era forte. Todo momento eles dizem, Doca errou. O Doca também diz, eu errei. Mas em todo momento salientam isso, que era um descontrole do momento e uma ideia de defender a sua própria honra. Ele tinha, segundo a defesa, ele tinha deixado os filhos dele, tinha deixado o filho dele com a ex-mulher. E a própria ex-mulher dele, ela diz, o Doca era ingênuo, mas ele não era mau. Mas basicamente a tese era essa, a tal da legítima defesa da honra, que se fala legítima defesa da dignidade. Bom, na réplica, a acusação aí sim agora é feita pelo Evaristo, né, que ele vai fazer essa acusação, e ele faz agora, justamente ele tenta quebrar essa ideia do crime passional, tenta quebrar a ideia da tal da legítima defesa da honra, dizendo o seguinte, basicamente, que não, Doca pensou e foi frio. Então ele começa narrando o seguinte, olha, não havia discussão. Como eu posso alegar um crime passional se não há discussão? Ele depois fala o seguinte, olha, vamos admitir então que ele estivesse então tomado pela emoção quando dá o primeiro disparo. E aí ele fala uma coisa que é bem impactante, ele até é aplaudido pelo plenário, né? Ele fala o seguinte, Doca teve aquele segundo que todos aqueles que cometem um crime passional queriam ter tido, que é o segundo de parar em pensar. E que segundo é esse? Ele dá o primeiro tiro, Ângela cai, a arma engasga, ele tem tempo então de recarregar a arma, então é o tempo que ele tem para respirar e pensar, e mesmo assim, ele friamente decide continuar atirando. Ou seja, não se pode falar em crime passional. Doca agiu friamente. O primeiro tiro, se ele quisesse, realmente tivesse tomado pela emoção, depois do primeiro tiro, ele poderia ter parado. E ele não parou. Ângela estava sentada, de biquíni, e só tinha lesões defensivas. Inclusive, o braço dela é atingido mais de uma vez, o que mostra que ela estava se defendendo. Então, a acusação conclui dizendo o seguinte, senhores jurados, Doca deve ser condenado. E ele lê um poema do Carlos Drummond de Andrade, que basicamente fala que a Ângela está sendo sempre condenada mais uma vez, sempre mais uma vez condenada, sempre mais uma vez condenada. Por quê? Porque ela é julgada pela opinião pública, julgada por todos, inclusive naquele mesmo momento. Isso daí vai ter esse primeiro problema, que era do passional, aí da Tavênia ao grande Evaristo, mas aquele tempo dizendo que isso descaracterizaria o passional, porque o passional é aquela febre que o sujeito toca. Dizer, não, quando deu o primeiro tiro era passional, mas quando carrega o segundo já não é passional, parece bastante complicado, mas ok. Superado, né, discutido isso, que o Evandro Lins Silva vai trazer bastante, nós tínhamos aí questões importantes, né, a questão que você não trouxe aí ainda, que ele enfatizou que não existia a legítima defesa da honra, como que ele trata isso? Não há no Código Penal essa tese da legítima defesa da honra, porque o Código Penal ele só prevê a legítima defesa quando há uma agressão atual ou iminente contra alguém, algo real acontecendo, e não a legítima defesa de um bem que seria a honra, porque não há proporcionalidade entre vida e honra. Essa é a tese que ele levanta também, justificando que não existe essa tese, é uma criação doutrinária.
Sim, quando se fala uma criação doutrinária, ela é interpretativa, porque quando a nossa lei da legítima defesa diz que a legítima defesa pode ser usada para defender qualquer bem, vamos dizer, não, a honra também é um bem, a dignidade da pessoa também é um bem. Agora, é claro, era a questão da proporcionalidade, como que eu defendo minha honra, como que eu não defendo. Então isso, Evandro, vai trazendo de vários outros casos em que as pessoas foram absolvidas com essa ideia de honra. Era muito típico, né, no Brasil, inclusive até no nosso código anterior, a ideia de que praticamente abonava o marido nessas situações, que matava a mulher, né? Então ele vai trazer que, embora não tivesse explicitamente no código, era uma leitura possível, né? Até pouco tempo ainda era, e ele também vai trazer outras teses que chamam atenção do ponto de vista jurídico. Uma delas é que havia, por parte da Ângela, um quase querer morrer. Uma ideia quase que de um suicídio. Olha, a Ângela, segundo vários, ele vai trazer, era uma pessoa que flertava muito com o perigo. Alguns amigos dela chegam a dizer que se não fosse com ele, seria com outro, que ela era uma figura que provocava esses lances de raiva, e aí se leva isso vamos dizer, até o absurdo de dizer que de alguma forma ela provocava para pagar para ver, né? Porque ela também não estaria mais contente com a sua vida. Tanto é que ela morre com 32 anos, né? E com 26 ela já tinha feito um testamento. E aí a defesa explora muito, a defesa do DOCA, dizendo quem é que faz um testamento aos 26 anos, a não ser que não queira mais viver. Então dizia, olha, ela tem algumas tendências suicidas, e hoje esse suicídio ainda é um suicídio, né, que ocorre nos Estados Unidos, é bastante estudado isso, e é aquele sujeito que com uma arma, às vezes de brinquedo, uma arma descarregada, ele corre, vai em frente a policiais, né, dispara aos policiais, vou matar você para ser morto pela polícia, né, como uma espécie de suicídio provocado. Mais ou menos ele chega a sustentar esse caráter trágico de que ela, de certa forma, ela queria aquele desfecho, e que o DOCA, na verdade, foi um instrumento do suicídio. Um instrumento do suicídio dela. É claro que é uma tese muito estranha, né? Você dizer que a pessoa que estava se defendendo levou 4 tiros porque, na verdade, queria morrer, né? Às vezes no júri tem essas questões, mas alguma, de fato, desafia um pouco, pelo menos, o senso comum. E ele volta à ideia de que DOCA é um passional, e a ideia, a questão do passional vem sobretudo do Enrico Ferri, né, que é um criminólogo, né, da escola positivista, em que ele vai trazer a ideia que, quando eu estou diante de um passional puro, é aquela pessoa que ela não é má. Mais ou menos dizer, como o DOCA. O que o DOCA fazia de mal para as pessoas, etc. Agora ele é levado naquele contexto de provocação, de ciúme, a perder a cabeça e dar um tiro. Mas por que ele não precisa pena? Porque essa pessoa logo já se arrepende. Assim como ele passou a vida inteira sem fazer aquilo aconteceu numa relação específica. E muitos passionais puros acabam sendo isso, que seria o homicídio de pessoas boas que em determinado momento fazem aquilo, mas porque perderam a cabeça e depois vão voltar, etc. Então que ele não precisaria de pena porque ele não representava perigo. A pena pensada em nome ali do que nós vamos fazer com o acusado, e não como qualquer ali resposta àquela que morreu. Então, qual é o resultado desse julgamento? Para fechar a acusação, a tese do Evandro, além de toda essa argumentação que ele faz, que é uma argumentação muito bem construída, ele ainda usa a fama que ele tinha para dizer o seguinte: senhores jurados, esse é meu último júri.
é meu último trabalho nesse tribunal. Então, imagina, uma cidade pequena, minúscula, um cara famoso como ele era, dizendo aquilo que também ajuda o jurado a ficar ao lado daquele senhor que, poxa, o último júri dele, aquela carreira. Não vamos deixar ele passar mal. Sair envergonhado. Então, vejam, muitos elementos, né? E o resultado desse julgamento é justamente bastante favorável para a defesa. Veja, a defesa não leva o que quer, tudo, porque a defesa queria que ele fosse absolvido e se finir, né? Absolvido por legítima defesa, por incapacidade de ter se controlado, mas acaba tendo essa tese de que, de fato, houve ali uma legítima defesa, mas uma legítima defesa que se passou. Excedeu. É mais ou menos o que seria isso, Rodrigo? Que coisa é essa? Veja, ele se defendeu a sua honra, ok, mas ele podia ter defendido um pouquinho menos, é essa a tese. É por aí. O que o jurado, quando decide, ele não fala o porquê, ele só responde, né, sim ou não, com células pré-preenchidas. Tu não sabe por que levou ele a decidir daquele jeito. Mas, qual foi a ideia? Reconheceram que houve legítima defesa. Ou seja, a tese da legítima defesa da honra funcionou. Porém, entenderam que quando o DOCA defendeu sua honra, ele excedeu nos meios necessários. Só que eles disseram o seguinte, foi um excesso culposo. Ou seja, o DOCA excedeu por uma quebra de dever de cuidado, não foi porque ele quis exceder. E aí, com isso, ele acaba sendo condenado a uma pena de 2 anos de prisão, que é convertida em suspensão condicional da pena, pelo tempo que ele pegou, e o DOCA, então, está, do ponto de vista prático, não foi absolvido, mas está livre. Essa é a ideia. E aí, essa é a grande discussão. Veja, no final, mais ou menos o que o tribunal estava chancelando, e tinha muita jurisprudência para isso, era que a Ângela morreu porque provocou, porque ela era descontrolada, porque ela ofendeu o homem, então que, bom, ele não era caso para cadeia, ele era um sujeito bom e etc. E essa tese era uma tese muito perigosa. Essa tese, depois nós vamos ver, vigeu até 2020. Rodrigo, essa tese, porque até então, lembra, o DOCA era um herói. Sim. Mas quando ele é absolvido, começa a mudar essa coisa. Sobretudo nesses efeitos. Quais os efeitos que começa a ter? Aí o Ministério Público, então, pede a anulação do julgamento, desse caso, e começa a opinião pública a mudar de figura. Tá? Acontecem alguns crimes passionais desses, assim, parecidos com o da Ângela, só que agora as vítimas são o que seriam as tais mulheres ideais. São donas de casa, dedicadas, que o marido mata por ciúme. E a opinião pública, diferente do caso da Ângela, que era uma mulher que as outras mulheres achavam até que ela era muito libertina para a época. Não, essas duas que morreram agora eram mulheres, assim, entre aspas, tradicionais. Recatadas e do lar, isso mesmo. E a opinião pública começou a mudar. Vejam, estão matando mulheres. E aí, essa tese era uma autorização para matar. Exatamente, que vigia desde as ordenações filipinas. Depois o Código do Império, e aí a coisa veio vindo desde lá, né? Sim. E aí as mulheres formaram uma espécie de um manifesto, tá? E teve até um ato público em agosto de 1980, numa igreja lá em São Paulo, um ato, que criou aquele slogan, quem ama não mata. E aí então começou a mudar o clima da opinião pública. Inclusive a TV Globo, que era na época o principal meio de comunicação assim disparado naquela era, assim, sei lá, enquanto todo mundo tinha 5 pontos, eles tinham 90 pontos de audiência. A Globo então começou a passar reportagens sobre isso. E isso começou a mudar a opinião pública. Resultado, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, decide anular o julgamento de Dock Street. E aí, em 1981, ele é julgado de novo. Só que agora, diferente do primeiro júri, a opinião pública estava completamente contra o DOCA. Então, vejam só. Aí o DOCA vai acabar sendo condenado, mas a uma pena maior. E o que é interessante
é que quem acaba decidindo o julgamento não são os fatos, é a opinião pública, a ideia das consequências. Então, é difícil porque a gente sempre pensa que um julgamento, quando se julga uma pessoa, se deve julgar o fato que foi ali e não propriamente como é que vai repercutir propriamente lá fora. Mas, de fato, essa absolvição, que é praticamente uma absolvição, né? Porque ele nem fica preso na primeira morte, é mais ou menos um recado de que estava valendo o poder dos homens sobre as mulheres. E aí o movimento feminista ali se organizando na sua segunda onda, né? O movimento feminista começa a falar também, dizendo que sociedade é essa que o sujeito pode matar a esposa porque ela o desonrou, ou o conceito de que ele se sentiu desonrado, né? Então, isso vai haver essa mudança, uma pressão, com medo que por aí morresse muita gente, e aí, então, esse julgamento vira. O Doca é condenado a 18 anos, vai para a cadeia, e aquela ideia. Até hoje, nós temos, até pouco tempo, até 2020, Rodrigo, nós tínhamos basicamente essa tese. Então, quando se pergunta, essa tese existe ou não existe? Em 2020, só, né, há bem pouquinho tempo, 4 anos, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ninguém pode alegar legítima defesa da honra. E até, sobretudo para matar as mulheres, né? Ali. E até bastante, não pode alegar, não é que não pode ter legítima defesa da honra, não pode ter legítima defesa mortal, desproporcional, com lesão, etc. E até interessante que o caso que leva o Supremo Tribunal a proibir vem lá de Minas, né? Uma absolvição em que o marido também alegou legítima defesa da honra e foi absolvido, e houve recurso até que o Supremo Tribunal Federal disse: vamos parar com esse negócio, ninguém mais pode alegar isso. Então veja, a morte da Ângela se dá no ano de 76. Vai até 2020 para se proibir. Então aquilo que dizia não existe legítima defesa no nosso Código da Honra, existia sim, porque sobretudo era uma possibilidade da lei e era uma interpretação que se tinha. A lei em grande parte é interpretativa. Tanto é que o Supremo precisou dizer que não tem, que aquilo é inconstitucional, essa interpretação. Então nós vemos aí algumas coisas que são bastante interessantes para mim, Rodrigo. A questão de demonizar a vítima. E veja, vamos pensar que tudo aqui fosse verdadeiro ainda hoje. Que ela fosse pervertida, que ela fosse isso, fosse aquilo. Aquela questão, o que tem a ver com você não ter direito de viver? Então, o que se tem que julgar é o sujeito tirou uma vida. Em que situação? Mas essa vida, como estão dizendo, essa vida não vale muito. Veja que hoje nós temos reflexo. Quando tem morte, mesmo morte legal, com legítima defesa que depois se vê que é simulada, quando tem morte que diz que é de tiro disso, a primeira coisa que a polícia também fala diz que ele tinha antecedentes. Olha, gente, ter antecedentes não significa que pode sair matando. Isso não tem nada a ver. E quem é primário também não pode matar, tá, gente? Exato. Então não tem nada a ver o valor de uma pessoa, aquele valor que se atribui à moral dela, com o fato de você usar isso para justificar a morte ou não. Tanto polícia quanto cidadão só pode matar outra pessoa em situação de legítima defesa proporcional, ou seja, para defender a minha vida, para defender um bem bastante sério, da minha integridade sexual ou coisas bastante assim. Então, esse é um limite, porque senão nós começamos a julgar que vida vale a pena ser vivida. Ora, o seu Doca tinha sido mandado embora, tá? Ela não queria mais morar com ele. Ele deveria ter ido embora. Era só ir embora, não tinha mais nada. Vai embora. Ele deveria ter ido embora, por pior que seja naquele momento, né? A pessoa ama, é apaixonada, coisa, etc. Né? Por mais que seja, bom, ninguém tem
que viver com outro se não quer mais, né? Então ali é independente do que se ache do comportamento dela, é assim, ó, como se diz, muitos dizem hoje endeusam ela, ou colocam... Eu gosto daquele termo do Herbert Hart, um grande jurista inglês. As pessoas que são julgadas, em geral, não são anjos nem demônios. Ângela Diniz não era nem um anjo, nem um demônio. Era uma pessoa que tinha o direito de viver e da forma como bem entendesse, desde que dentro das regras da lei, etc. Ela tinha esse direito e ele não tinha o direito de fazer isso. Então a discussão no final não é se Ângela, tudo aquilo que nós repetimos aqui das teses aqui, não é se o Doca era um rapaz trabalhador, não é se o Doca era um moço bom, não é se a Ângela já tinha se envolvido, a Leila, né? A Ângela Diniz, já confundi aqui com a atriz. Não é se a Ângela tinha comportamentos assim, não é se ela deixou os filhos, não é se isso, aquilo, é se o Doca poderia tirar a vida dela. São os fatos, se não a pessoa. Com aquele argumento poderia tirar a vida dela e é evidente que não. E é evidente que não. Então, a grande questão é essa, mas frequentemente é isso que se acaba fazendo nos julgamentos e não é só no tribunal do júri. Muitas pessoas, grande parte dos julgamentos se refere a quem a pessoa é, e não aquilo que a pessoa fez. Infelizmente, essa é a nossa realidade e não é à toa que quem vai para a prisão tem cara. Né? Tem cara, tem cor, tem saldo bancário. Tem saldo bancário. Então, hoje, quando se diz ela mudou as coisas, infelizmente, ela foi vítima do sistema que, em grande parte, não mudou. Porque quando se diz, olha, graças a ela não tem... As mulheres, olha o número de feminicídio pela mesma coisa. Só cresce. Não é o fato de que não que teve, e é evidente que a morte dela foi tomada como um ponto de reflexão. Isso é bastante importante. Ela é tomada como veja, entre o primeiro e o segundo julgamento, a sociedade tinha mudado alguma coisa. No primeiro julgamento, dane-se essa vadia. Ela provocou, no segundo julgamento, esse assassino desgraçado. Foram só 3 anos entre um e outro. Foram só 3 anos. Isso pela organização da sociedade. Então, em grande parte, é a sociedade que responde a essas coisas. Ou se acaba fazendo nos julgamentos aquilo que a sociedade autoriza. Se a sociedade dissesse, bom, ok, bem, ele fez, ele tinha motivo, era um caminho aberto. Não é isso, Rodrigo? 3 anos em regime fechado, 2 anos em semiaberto, e o resto da pena ele fica em liberdade condicional. A pena dele é extinta em 1997, a pena dele é extinta. E o Doca acaba, ele casou novamente, teve mais filhos, e morreu aos 86 anos, em 2020. Sim, ele escreve então esse livro Meia Culpa, em que ele, de fato, ele quer contar novamente a versão dele, ele coloca ali como que ele amava, que ele nunca amou tanto uma mulher, que ele de fato se desequilibrou e etc, etc. Mas aquela história, né? Ele viveu até os 86 e a Ângela até os 32. Né? Então é uma questão bastante complicada. E como o Rodrigo ia salientar, hoje a pena pode chegar até 40 anos de feminicídio, né? Rodrigo, até para tirar um pouco essa disparidade não só a pena, quanto o tempo de cumprimento de pena também, né? E agora, com a aprovação que nós tivemos agora recentemente, do tempo que tu pega de pena por feminicídio, tem que ficar 55% da pena preso em regime fechado. Então não teríamos essa história do apenas 3 anos, como teve no caso do Doca. Sim. Saiu barato. É barato. No geral, no Brasil tem sido barato matar mulheres. E essa reflexão. Então esse foi um caso clássico, mas que representa uma época, e essa história de ofender a vítima, ela é ainda bastante presente, né? Tivemos uma lei recente tentando controlar isso, mas ainda é bastante recente. A vítima é às vezes mais julgada do que o próprio criminoso. Rodrigo, então esse é um caso. O que você acha desse caso? Finalizamos. Esse é um caso emblemático, né, que teve juristas, né, muito importantes participando. É um caso que realmente marcou uma época e até hoje, né, surte efeitos nessa nossa
busca a sociedade de tentar acabar com o feminicídio, que é uma chaga social, né, gente? Exatamente. Então, a Pantera de Minas poderia continuar, né, com a sua vida, não fosse ter encontrado o Doca aquele dia infeliz, etc., na qual o Doca foi, sem dúvida, um criminoso que merecia uma condenação. É isso, Rodrigo. É isso, pessoal. Obrigado por estar com a gente aqui e até o próximo vídeo. Um abraço. Até o próximo vídeo e lembre-se que a gente está também no Spotify. Esperamos você aqui ou lá. Valeu, gente!